Pronto, galera, estamos no nosso segundo bloco aqui com a Erika Takimoto. Então agora vamos entrar nas polêmicas, mais polêmicas ainda. Vamos lá. Como você... Posso dizer que a sua vida mudou quando você recebeu um telefonema do ex-presidente Lula? Pode dizer que a minha vida mudou e mudou muito, né? Porque depois que o Lula me ligou, muita gente começou a me procurar perguntando se eu ia entrar para a política depois do telefonema de Lula. Isso não era uma coisa que estava me ocorrendo, entrar para a política. E começaram a já conversar comigo, entre aspas, me cantar, né, para eu pensar com carinho. Políticos já vieram me procurar. E aí eu comecei a pensar, foi quando eu comecei a cogitar essa hipótese. Então, eu acho que o telefonema dele, para eu ter tomado a decisão que eu tomei agora, foi 1 ano depois, praticamente, depois que ele me ligou, foi fundamental. Desde então você mergulhou de cabeça em questões políticas, além de, obviamente, você se tornar muito mais conhecida também, por razões... naturalmente, deu uma espécie de up, né, no seu nome nas redes sociais. Sim. Aí uma coisa que aconteceu também, que teria acontecido, é que você fez um texto onde você diz que algumas pessoas teriam aconselhado você a não entrar muito nessa área política, que seria um terreno mais pantanoso, assim. Isso poderia te prejudicar até na sua publicação de livros, que você já tinha. Como escritora. Como escritora. Você já tinha uma carreira como escritora, né? Independente da carreira de professora, que foi porque a razão que o Lula te ligou. Você trabalha na área da educação. Vamos colocar assim, carreira de escritora eu não considero ainda que eu tenho, porque eu... Quantos livros você tem publicado? Eu tenho 7 livros publicados. Eu tenho uma peça registrada na Biblioteca Nacional. Eu me considero escritor. Obrigado por acabar comigo. Então... Eu tenho, sei lá, eu fico meio, não sei, assim, pra me colocar assim, eu como escritora. Não, acho que não sou uma escritora conhecida, não sou conhecida por escrever meus livros, acho eu. Aliás, por que eu sou conhecida? Eu não sei exatamente porque... Mas enfim, quando isso aconteceu foi quando eu estava tentando publicar alguns livros, e mandando vários livros meus para várias editoras diferentes. E essa resposta eu recebi de 3 editoras, falando que olharam o meu perfil e viu que eu escrevia muito sobre política e falaram assim, olha, fica difícil, porque aí você fica caracterizada por uma corrente, a gente não pode, por exemplo, vender teu livro para alguma escola, porque os pais reclamariam. Então você tem que não falar sobre política. Especificamente isso? Que pais reclamariam? Porque... Exatamente. Sendo que, na verdade, você defende a bandeira da educação, né? Pois é. É muito louco isso. Mas aí, porra, aquela escritora esquerdista, petista, aquela coisa toda, né? Feminazi, Pois é. Aí levanta aquelas bandeiras do feminismo, né? Direitos humanos e tudo mais. Aí falaram que os responsáveis reclamariam. E aí, logo, portanto, pare de falar sobre política e a gente repensa sobre isso. E aí isso me deixou muito triste. E aí, eu quando eu tô triste ou quando eu tô muito feliz, eu escrevo, né? E eu escrevi um texto lamentando profundamente isso. Aí foi um texto muito irônico, que era o texto... tem um título, vocês me perguntaram, eu falei que não, mas tem. Prometo não tocar no assunto. Né? Bem irônico mesmo. Prometo não tocar no assunto. Agora eu recordei. E esse texto, ela prometo não falar sobre política, que eu coloquei esse texto no Facebook. Mas foi um texto muito irônico, que eu falava assim, eu perguntei para as editoras, o que eu posso falar? Fala sobre educação, fala sobre os seus filhos, fala sobre a sua relação como dona de casa. Aí eu falei assim, então aí eu comecei, olha, gente, não vou falar sobre política, eu vou falar sobre educação. Eu sou professora do Cefet, há não sei quantos anos. O Cefet, no governo do PT, ele teve muito incentivo, né, para a ciência, para os laboratórios melhoraram. Aí eu comecei a falar sobre educação, o quanto, né, que as universidades cresceram, o quanto que o Cefet se modernizou, os institutos federais cresceram, quantos institutos federais foram construídos com o governo do PT. Mas não quero falar sobre política, eu estou falando só sobre educação mesmo. Vamos falar sobre filhos. Meu filho mais velho se formou, ele está desempregado, como a maioria, né, das pessoas da idade dele, que está com dificuldade de arrumar emprego, devido a isso. Meus filhos também. Tem uma filha que
Bom, aí eu falei assim, teve dificuldade por uma série de coisas, por causa disso. Vamos falar da minha relação como dona de casa, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e que hoje está com carteira assinada, né? Está com todos os direitos trabalhistas corretos, devido ao governo do PT, que colocou os direitos para as empregadas domésticas. Aí eu falei assim, mas eu prometo nunca mais tocar nesse assunto de política. Eu vou continuar falando sobre eu, dona de casa, eu, professora, eu mãe, mas não vou falar sobre política. Então foi um texto irônico. E foi um texto, eu estava extremamente triste quando eu escrevi. Porque eu sabia que, porque eu ia manter a minha postura, e isso significaria que eu não teria meus livros publicados por editoras nenhuma. Nenhuma editora iria topar publicar meus livros, porque eu já tinha recebido muito bem o recado e não tinha aceito o recado. E assim, eu estava muito, muito triste, porque eu fico horas e horas trancada no escritório, escrevendo. Escrever é um ato muito solitário. Sim. E não ter... Mas é um processo. É parte de um processo. O processo se completa quando você publica o seu trabalho. Né? E não ter o trabalho publicado é ficar horas e horas e horas de pesquisa, lendo, escrevendo à toa. E quem foi tocado, né, por esse texto? Quem percebeu a minha tristeza profunda e a necessidade de me dar um abraço para me dar muita força nessa hora, porque eu estava precisando de força. O texto eu escrevi, mas eu estava assim, no chão, eu estava, né, arrasada, triste. Eu escrevi o texto todo chorando, entendeu? Quem percebeu tudo isso foi o Lula, que leu o texto e que fez questão de falar pessoalmente comigo. E a sensibilidade dele foi tão grande que ele começou, né, depois que baixou todo, né, a minha adrenalina, a minha emoção, né, de estar falando com ele, que eu chorei muito quando soube que era ele do outro lado da linha, ele me acalmou para depois falar assim, olha, eu sei o quanto que é difícil, né, quantas pessoas vão tentar calar a gente. Eu tô te ligando para te dar força, para te dar um abraço, para te parabenizar pela tua inteligência, para falar para você não se calar, para você continuar sendo a mesma pessoa. Aí você é uma pessoa maravilhosa, você atinge muita gente do jeito que você é. Então não se deixa bater por esse tipo de crítica, por esse tipo de pressão, por esse tipo de censura que querem nos calar o tempo todo. Isso vai acontecer. Então ele percebeu o meu desespero e fez essa ligação, me deu esse abraço. Aí foi doses na veia de força, de coragem, de esperança, de uma série de coisas que ele me deu. Você já conhecia o Lula, acompanhava ele, o PT, não foi uma coisa assim, por interesse, você realmente eram já bases... Já o admirava há muito tempo, já tinha minha total admiração. Sim. Bom, ele é um líder político, sim, ele é uma pessoa assim... Figura popularíssima. Né, de grande popularidade, e assim, a pessoa dele, a história dele, a biografia dele é uma coisa assim muito, muito bacana. Então, a questão se fosse qualquer outra pessoa me ligando, um AS, por exemplo, me ligando, eu ia ficar feliz, por incrível que pareça, porque é uma pessoa que tem, né, que é conhecida pelo público, que está me dando uma atenção, de certa forma, me reconhecendo ou para me dar um apoio. Agora, isso já ia me deixar de uma forma, vamos colocar assim, honrada, tendo uma pessoa com reconhecimento público, né, e me ligando. Agora, se foi o Lula... Quando foi o Lula, que é uma pessoa que tem um reconhecimento público e que tem minha total admiração, simpatia, né? Bom, enfim, isso sei lá. Você acredita que ali então foi um processo natural, você acaba se filiando ao PT mais tarde? Eu já tinha muita vontade de me filiar ao PT, mas a gente tem muito medo, né? Mas ao mesmo tempo, também você acha que foi uma resposta, porque o partido está sofrendo ataques de toda sorte... Algumas pessoas acham que é injusto, outras que não é. Uns acham que o PT criou o maior esquema de corrupção do Brasil, outros acham que isso é um absurdo. Alguns acham que o corrupto tiraram o PT para roubar mais, outros acham que o PT que era corrupto. Uma confusão do caramba, outros acham que todo mundo o que ninguém é. Mas isso foi uma resposta para você, ao público também? Dizer, não, eu estou aqui tomando uma posição? Foi total. Total. Foi assim, como é que eu posso mostrar que eu não concordo com isso que a mídia está fazendo com o PT? De fazer a população acreditar que o PT que inventou a corrupção, certo? Que o PT é um partido corrupto, né? E a gente acompanhando a mídia o tempo todo, a gente vê que foi um trabalho muito bem articulado, né? Diga-se de passagem, o objetivo deles foi alcançado, eles foram muito inteligentes na estratégia de cegar mesmo o povo, de fazer o povo acreditar que o PT é o grande mal da nação e dá aquele discurso novelesco,
né? Que o povo assimila muito bem. Isso o povo assimila muito bem. Novela. Existe o bem e existe o mal. Exatamente. Né? Existe o vilão e existe o herói. Isso o povo, esse tipo de narrativa o povo assimila. E foi a narrativa que foi vendida, que foi pro povo. Existe o vilão, que é o PT, e o herói, que no caso, que é o Era qualquer um que é agora, né? Já foi o Aécio, já foi o Eduardo Cunha, porque as pessoas não consideravam o Eduardo Cunha um herói, até que toda hora é uma pessoa... Pois é, um outro herói, mas o Até inimigo daí, comum é o PT. é. E essa lavagem cerebral que a mídia fez, que é uma lavagem cerebral, né, que a gente já vê em táticas fascistas, né, ela, vamos, diga-se de passagem, ela funciona muito bem. Porque hoje a gente está vendo esse discurso de ódio, um discurso exatamente fascista contra as pessoas filiadas ao PT, né, petistas. É uma caça aos petistas. Se hoje se declarar petista, você corre risco de vida. Sim. Isso não faz parte de uma democracia. Né? A gente está com os fascistas estão soltos por aí. E, literalmente, né? Estão virando alvos, né? de tiros, de né? tiro Tiro mesmo. mesmo, tiro Né? mesmo. Esse negócio está sério. Você já teve sucesso nas redes sociais, você fez o seu blog, você se tornou conhecida com ele. Porém, você também experimentou os dois lados, tanto a admiração quanto o ódio. Você fez um texto, já você me disse há pouco, completou um ano, né, que você era só sobre novos alunos que estavam entrando, né? E esse texto, depois de um tempo, foi considerado racista e você sofreu ataques também de ódio um pouco depois, mas primeiramente você sofreu acusações de racismo pelo texto. Você gostaria de lembrar como é que procedeu tudo isso, esses dois momentos, porque primeiro as pessoas gostaram, tiveram uma recepção positiva? Pois é, o texto... Era mais ou menos o quê? Você consegue lembrar? O texto, lembro perfeitamente. O texto eu comecei a escrever, eu lembro que estava acontecendo, o eletricista estava aqui em casa consertando a parte elétrica toda da casa que havia dado problema, e eu sentei aqui no sofá e digitei pelo celular o texto. Ele não tinha pretensão de ser um texto literário nem nada disso. Ele tinha pretensão de narrar uma desconstrução de preconceito da minha parte, porque quando as cotas chegaram no Cefet, eu fiquei preocupada. Eu tive medo mesmo do nível do Cefet cair. Uhum. Eu tive medo de ter que abaixar o nível da minha aula para que os alunos acompanhassem. Eu tive essa preocupação e não posso negar isso. E eu comecei a falar sobre isso, né? E que, assim, esse negócio de as cotas serem aplicadas em universidades, em escola, muda o perfil do aluno. Então eu falei que eu cheguei na minha sala e eu vi um perfil completamente diferente. A minha sala era predominantemente de alunos brancos. Aí eu comecei a ver alunos negros e alunos com muitas dificuldades de se concentrar, de uma série de coisas, pelo histórico, porque a gente tem aluno muito carente. Eu lembro de um trecho que causou uma grande polêmica, e eu particularmente achei até racista, depois você deu uma explicação, que você citava um aluno que não sabia segurar o lápis. Mas na verdade, esse aluno... Então, mas nesse trecho, esse aluno na verdade não era negro, ele era branco. Pois é. Mas o texto dá a entender. O texto, para começar, era sobre cotas. Uhum. E a gente tem vários tipos de cota. A gente tem a fazer uma pergunta, pessoal. Tem no seu lado escritora de reconhecer, é difícil reconhecer que eu escrevi aquilo mal e foi mal interpretado porque eu tinha deficiências no texto ali, que ele deixa aberto a coisas que eu não gostaria. A mensagem não foi... Não, hoje eu leio o texto, eu falo assim, porra, eu também, com o que eu já aprendi, eu falo assim, cara, o texto possui várias falhas, certo? Agora... Tem críticas que eu aceito. Sim. Pô, o texto poderia ter sido muito melhor escrito. Beleza, aceito essa crítica. Essa frase foi infeliz. Porra, de perfeita acordo, a frase foi muito infeliz. Você está inventando. Não, eu não estava inventando nada. O aluno que não sabia segurar o lápis era um aluno de fato com uma certa deficiência. Certo? E que entrou ali pela política das cotas também. E que era branco, e que era branco. Isso. E que o pessoal falou assim, pô, pensa que negro não sabe segurar. Eu falei assim, pô, não falei que era. Eu falei que era aluno com dificuldade, porque a gente estava tratando cota. Tem cota para deficientes, tem cota para raça, tem cota para classe social, né? Tem cota para escola pública. E assim, era um perfil diferente. A gente teve que se reinventar como professores. Como professor, como educadores. Então, o texto possui falhas? Possui. Eu aceito críticas, reconheço. Agora, o problema foi eu ser taxada de racista e com o discurso de ódio que veio com isso. Racista, né, se você pegar a definição, racista é aquele que acha que uma raça é superior à outra.
E assim, eu em nenhum momento eu cheguei a pensar que uma raça fosse melhor que a outra, que eu era superior a uma outra pessoa em relação a isso. Então, essa parte que eu achei assim. E outra coisa, por que as pessoas não me chamaram para conversar? As pessoas não quiseram, né, me chamar para o diálogo. Muito pelo contrário. Né? Falaram assim, não, a gente não quer conversar com você. E o discurso de ódio foi um discurso muito pesado, porque eles começaram a ameaçar a minha família. Eles mandaram inbox pra mim, tinha no endereço. mensagens bem machistas contra você, na verdade. Machistas, isso tem sempre. Isso tem... É muito delicado falar isso, porque a gente critica a esquerda e acho que a gente tá fraquejando, mas tinha pessoas que se identificam com grupos sociais. Eu acho o seu também texto problemático. A primeira vez que eu vi, eu não gostei, sinceramente. Olha que eu sou branco. Mas também na época eu vi gente que tava, falando coisas que não tinha nada a ver, isso aí que você falou, abertamente contra você e contra a sua pessoa de violência. E muito claro que era um homem falando. Eu não vi mulher falando violenta contra você, eu vi homem. Eu não vi mulher. Mas houve então, assim, mulheres também. Mas os homens, assim, quando vieram xingar, faziam xingamentos misóginos, né? Atacando mesmo o fato de ser mulher. E assim, ameaçando. Eu acho que fazendo ameaças assim muito sérias mesmo, sabe? Ameaça de estupro, sabe? Então eu recebi isso. Eu tomei todas as medidas, inclusive uma das medidas foi ter saído do Facebook, porque o negócio, quando chegou a esse nível, eu falei assim, eu preciso sair para me proteger, para proteger a minha família. Aí me resguardei de todas as formas que eram possíveis para mim naquele momento para eu conseguir retornar. Tem uma história, na verdade algumas pessoas comentaram isso na época, que isso teria sido usado de pessoas que já seguiam você, mas que não gostavam de você, para tentar insuflar outros contra você. Você já viu isso, já pensou sobre isso? Olha, eu acho assim que como a realidade é complexa, que existem várias verdades coexistindo, eu acho que isso é uma coisa que pode ter acontecido. Isso foi na véspera também da cariação entre Moro e Lula em Curitiba. E eu já tinha anunciado que ia para fazer uma cobertura jornalística do que estava acontecendo lá. Né? Então, é um interesse muito grande das pessoas me desmoralizarem. Como assim ela vai fazer alguma cobertura lá, né? Pessoas que não estavam ligando a mínima se você era racista ou não, mas que tinham um interesse político ali por trás. Eu acho que sim. Foi isso que aconteceu? Não só isso. E que essas pessoas teriam talvez seja uma palavra muito forte de manipular, mas que teriam se descoberto um interesse comum com pessoas que realmente eram honestas e decentes, mas que não gostavam do seu texto e misturaram tudo com o efeito um efeito bola de neve, trazendo outros, né? E começou isso até levar isso, talvez. O ponto né? Assim, o que me assustou foi o tal do fogo amigo também. Tá. Não sei se você viu uma charge do Laerte uma vez em que ele desenha um tribunal e ele desenha a Mafalda, você sabe que é a Mafalda, né? No banco dos réus e ele, como desenhista mesmo, se desenhando e apontando o pincel pra Mafalda e falando pro juiz: foi ela, meritíssimo, ela me levou a tudo isso. Aí eu queria te perguntar uma coisa. Você escreveu um livro que virou uma peça de teatro, Isaac no Mundo das Partículas. Caso um dia, essa loucura que a gente tá vivendo, se o Isaac no Mundo das Partículas for considerado uma obra ilegal por um desses juízes malucos aí, e você tiver que prestar queixa diante do juiz, você vai dizer: meritíssimo, foi o Flash que me levou a tudo isso? Olha, a culpa é do Flash. Quem e do Yuki do Flash. Yuki, quem me levou a tudo isso? Eu não sei exatamente, uma série de fatores, né? Mas falando do Isaac, assim, vamos levar, né? De repente o Isaac, quem me levou ao Isaac, eu apontaria pro Yuki, né? Foi ele, o culpado foi ele que me fez escrever. Meu Yuki é meu filho caçula, né? E que me enche de perguntas. Aí eu fiz um curso de física de partículas, né? No CERN, no CERN é o maior laboratório de física de partículas do mundo. Que fica na fronteira entre Suíça e França. Então eu fiquei uma semana fazendo curso lá. Quando eu voltei, o Yuki me bombardeou de perguntas. Ele tinha visto Flash na TV, né? Uma coisa dela? Exatamente, ele vê muito filme de super-herói, fica me fazendo perguntas sobre gravidade, sobre o que é luz, o que é som, a velocidade da luz, como é que ele é tão rápido assim? Quando ele soube, fui no laboratório de física de partículas, o que é partícula, né? Você viu uma partícula? Você não, mas as partículas são invisíveis.
pô, então nós somos feitos de coisas invisíveis? Como é que nós somos visíveis? Sim. E ele começou a fazer várias perguntas e eu falei assim, cara, eu tenho que escrever sobre isso. E eu comecei a escrever para virar uma postagem no Facebook ou no meu blog. O negócio começou a crescer muito. Aí eu tive a ideia de colocar um personagem, que foi um grão de areia para conversar com uma criança. Aham. Aí o negócio foi crescendo, quando virou um livro. De onde você tirou o nome Isaac? Oi? O nome Isaac. Isaac, do Isaac Newton. Porque tá. tem uma passagem que o Newton, ele tá na areia, ele tá na praia e ele tá mexendo na areia. Sim. E ele fica encantado com os grãos de areia. E ele tá lá, né, encafifado, lá, com aqueles grãos. Aí daqui a pouco ele olha e ele vê um oceano. Né? Os grãos já são muito interessantes, porque cada grão é diferente entre si. E ele olha o oceano e ele fala assim, poxa, eu tô aqui olhando e eu tenho ainda um oceano de verdade, né, para serem desvendadas. Sim. Essa passagem me marcou muito. E é uma passagem que eu acho assim, muito bonita, né, do Isaac Newton, né, e essa citação dele. E eu peguei, o livro começa com uma criança olhando um grão de areia e questionando se existem partículas menores do que aquele grão de areia. Eu fiquei pensando, que nome dá a essa criança? E aí eu falei assim, cara, eu vou dar o nome de Isaac. E, né, muita gente me perguntou, já que eu tô aí nos movimentos feministas, trabalhando pela causa feminista. Por que não colocou uma protagonista feminina? Por que não coloquei uma protagonista feminina? E por que você não colocou uma protagonista feminina? Por quê? Porque como o diálogo foi feito, né, entre mim e meu filho, Isaac, meu filho Yuki, eu gostaria que ele tivesse muito bem representado, que é um livro que foi escrito para ele. Né? Inicialmente foi escrito para ele. A princípio o Isaac seria o Yuki, mas o também Yuki, outras crianças. Inclusive, quando eu falei com o ilustrador, que foi Sérgio Ricciuto Conte, quem ilustrou o livro Isaac, eu falei assim, eu quero que você desenhe com as mesmas características do Yuki. Que era um livro Esse menininho aí atrás de você? Aqui. Não aqui programamos livro, isso, então foi né? por acaso o livro estava atrás dela. E aqui é um menininho com as mesmas características. Do Yuki. Que legal. Um menino que pode ter idade de 5, né, até de repente uns 12, 13 anos. Você teve dificuldade para publicar, inclusive, né? Foi publicação independente, não foi por editora nenhuma. Olha. As editoras várias não toparam. Mas foi um sucesso. E eu mandei para editoras assim grandes. Foi um fenômeno de vendas. Em menos de um mês eu vendi 1.000 livros e a sala tá cheia de caixas que eu acabei de pedir mais de 1.000 livros, porque não tô dando conta, daqui a pouco eu vou ter que pedir mais. As editoras falaram que não tinha uma pegada comercial, né? Porque, né, o livro ia ficar caro, porque é um livro assim que é um livro ilustrado. E livro ilustrado sai muito caro e que nenhum pai ou mãe ia entrar numa livraria para comprar um livro por um preço. Tá muito bem acabado. Que ele ia ficar, claro que ele ia ficar com mais de R$50, por exemplo, para chegar nas livrarias, um livro de física de partículas para criança. Quem que se interessa por física de partículas? E aí falaram que ele não teria apelo comercial. E assim, eu tava lamentando muito, né? E eu acabei tentando fazer o livro sozinha, o que não é nada fácil. E virou uma peça de teatro também. Virou uma peça de teatro. Ele virou uma peça de teatro, na verdade, antes dele ser publicado. Né? Porque eu fiz uma postagem, né, no Facebook com o primeiro capítulo do livro e com umas 4 ilustrações dessas aqui, falei assim, poxa, meu livro está fazendo 4 anos de gaveta, ou 3, não lembro. Nenhuma editora topou fazer, e é uma pena porque é um livro muito bacana. É um livro aqui, a viagem aqui é uma viagem, eu acho, uma viagem muito bacana, uma viagem pelo mundo da ciência, e tem agradado muitos adultos também. Aí a Joana Lebreiro, que foi a diretora e que fez a adaptação do texto, ela falou assim, Élica, a Oi Futuro vai abrir o edital. Olha. E eles têm essa abertura para textos para levar a ciência para o público. Sim. Você confiaria o texto para mim, para eu dar uma lida, para tentar adaptar, para a gente tentar fazer um projeto? Eu falei assim, topo. E aí a gente fez um projeto para ele virar um espetáculo musical, concorreu com não sei quantos 1000 projetos e Isaac entrou. A partir do momento que Isaac entrou, ou seja, a gente conseguiu o patrocínio para ele virar uma peça, ela foi onde eu comecei a receber incentivo. Eu falei assim, Élica, então tenta publicar. Eu falei assim, mas nenhuma editora quer. Se vira, publica sozinha. Eu falei assim, quer saber? Eu vou publicar sozinha. Vou tentar. Mas não é nada fácil publicar um livro sozinho, mas a gente consegue. Tá aqui,
o Isaac aqui conseguia, ele existe como livro, certo? E a principal pergunta, o Yuki sanou as dúvidas dele? Olha, o principal é que o Yuki está com muito mais dúvidas, né? Ele está muito mais curioso. É uma coisa que acontece com quem lê Isaac no Mundo das Partículas. Ele não tem a proposta de responder. Ele tem a proposta de estimular mais e mais ainda a curiosidade e fazer com que as crianças pesquisem sobre esse tema, física de partículas, física quântica para crianças, e tem como a gente conseguir fazer esse tipo de coisa, né? Transpor esse tipo de discurso para que crianças e leigos entendam. Tá bom, então vamos encerrar agora. Queremos agradecer muito a Élica por ter recebido a gente aqui na casa dela. Imagina, Obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de falar. E você tem alguma coisa para acrescentar, alguma mensagem que você queira passar? A mensagem, eu acho assim, que a gente está vivendo uma época assim, muito, muito perigosa. Né? Uma época onde o discurso de ódio está imperando em quase tudo, em quase todos os lugares que a gente vai. A gente está na época da lacração. Quando a gente começa a falar qualquer coisa, aí vem a turma da lacração. E essa palavra lacração, ou ainda me chamaram de lacradora, eu odeio isso. Né? Porque lacrar é você encerrar o assunto. Então é parar com esse negócio de lacração. Vamos parar de lacrar. Né? Vamos muito pelo contrário, vamos tirar o lacre e abrir para o debate. Mas o debate saudável, o debate democrático, onde as pessoas discutem ideias e não atacam a pessoa. Certo? Eu não posso ficar com medo, né, da minha integridade física ser ameaçada por eu acreditar em uma determinada coisa. Então, vamos debater de forma democrática, né? E parar com esse negócio de lacrar. Vamos tirar o lacre, não botar o lacre nas discussões. Seria, eu acho que, o meu recado principal. Tá bom, então obrigado, viu, Élica? A gente fica por aqui. Até mais, pessoal.